Você já se perguntou por que tantas orações não são atendidas? Por que tantos pedidos parecem se perder no vazio do tempo? Talvez a resposta esteja em uma chave esquecida. A permissão interior. Não basta querer. Não basta pedir. É preciso permitir. Permitir que a abundância entre. Permitir que o milagre se aproxime. Permitir que o que já é seu se manifeste. Porque tudo aquilo que você resiste, você repele. Mas aquilo que você permite, você recebe. Deus não te criou para viver na dúvida, no medo ou na escassez. Ele te criou para manifestar, para cocriar. E o primeiro passo para isso é dizer ao universo com convicção: eu permito. Já é meu. Esse não é um pedido. É uma declaração. Uma afirmação espiritual que ativa o campo invisível da criação. Napoleon Hill dizia que tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas ele também alertava: a mente só acredita naquilo que é repetido com emoção e fé. Por isso, o que você afirma sobre si mesmo dia após dia se torna a sua verdade mais profunda. Você não está aqui por acaso. Você está ouvindo essas palavras porque existe uma semente de poder dentro de você, pronta para germinar. E talvez o único obstáculo entre você e a manifestação dos seus sonhos seja o simples ato de permitir. Respire fundo agora, sinta o peso das suas resistências indo embora e repita em silêncio, com verdade: eu permito, já é meu. O universo ouve, Deus responde, e tudo começa a se mover. A maioria das pessoas passa a vida pedindo mudanças, pedindo cura, pedindo milagres. Mas poucos param para perguntar: eu estou permitindo que isso aconteça? Permitir é mais do que aceitar. Permitir é um gesto profundo de abertura interior. É declarar ao universo: eu estou pronto. É tirar as barreiras invisíveis da mente, as dúvidas, as crenças limitantes, os medos inconscientes. É abrir as portas do espírito e dizer com fé: eu recebo. Na Bíblia, em Mateus capítulo 9, Jesus pergunta ao cego: crês tu que posso fazer isto? E ao ouvir sim, Senhor, ele responde: seja-te feito segundo a tua fé. Ele não disse segundo o teu pedido. Ele disse segundo tua fé. Fé é permissão. Fé é consentimento interior. É como se a alma assinasse um contrato com Deus dizendo: eu permito que o milagre aconteça. Napoleon Hill afirmava que o desejo ardente, unido à fé, transforma-se em poder. Mas esse poder só pode agir quando a mente para de resistir, quando a pessoa para de se sabotar, de se diminuir, de se julgar indigna. A verdadeira permissão acontece quando você deixa de lado o eu não mereço e começa a afirmar: eu sou digno, eu sou pronto, eu sou o canal por onde a abundância de Deus flui. Pense nisso com sinceridade. Quantas vezes você tem pedido com a boca, mas negado com a mente? Quantas vezes você diz: eu quero prosperar, mas pensa: isso nunca vai acontecer comigo. Não é o universo que está negando sua bênção. É você que ainda não se permitiu recebê-la. Permitir é o primeiro milagre. É a chave que abre a porta. É o sim silencioso da alma que dá autorização para que o invisível se manifeste. Feche os olhos por um instante. Respire com calma e pergunte a si mesmo: eu realmente estou permitindo que o melhor de Deus se manifeste na minha vida? Se a resposta for não, então comece agora. Porque quando você permite, o universo confirma. Existe uma diferença abismal entre pedir e decretar. Pedir carrega em si a energia da ausência, da dúvida, da dependência. Quem pede diz: eu ainda não tenho. Mas quem decreta afirma: já é meu. A Bíblia começa com um decreto: haja luz. E não foi um pedido tímido. Foi uma ordem cheia de certeza, de direção e poder. Esse é o código original da criação, o verbo, a palavra como semente do real. Enquanto muitos estão suplicando com medo, Deus espera por aqueles que sabem falar com autoridade espiritual. Porque o que move o céu não é o desespero, é a fé expressa com convicção. Napoleon Hill dizia que a autossugestão consciente é a ferramenta mais poderosa
para moldar a mente subconsciente. E a autossugestão começa com palavras. Palavras sentidas, repetidas, carregadas de certeza. A maioria repete frases como "tomara que dê certo", "se for da vontade de Deus", "eu queria tanto". Mas essas frases não têm força criadora. Elas não têm vibração firme. Elas não são comandos. O decreto verdadeiro diz: "Eu sou isso agora. Está feito. Assim é." Porque o universo, o campo quântico, o plano espiritual, não responde à dúvida. Ele responde à frequência da certeza. Pedir com medo é como bater numa porta com hesitação, esperando que alguém lá dentro sinta pena. Mas decretar é como usar a chave correta e abrir a porta com autoridade, sabendo que aquela casa já é sua. E talvez aqui esteja o seu ponto de virada. Você não precisa mais mendigar bênçãos. Você não foi criado para rastejar diante do que já é seu por direito espiritual. Você foi feito à imagem do Criador. E criar é decretar com fé. Reflita agora com profundidade. Como tenho falado comigo mesmo? Tenho suplicado ou decretado? Essa pergunta vale mais do que 1000 promessas não cumpridas. Porque a partir do momento em que você muda a forma de falar, você muda o destino que está sendo construído. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essas palavras escritas no Evangelho de João não são apenas poesia espiritual, são uma revelação profunda. A palavra é uma força criadora. Ela não é só som, ela é vibração, direção, comando. Toda vez que você fala algo com fé, com emoção e com presença, você está lançando uma semente no campo invisível da criação. Essa semente carrega energia, e toda energia busca forma. Napoleon Hill dizia que pensamentos são coisas, mas ele também ensinava que palavras são pensamentos em movimento, e quando essas palavras são proferidas com clareza, intensidade e fé, elas deixam de ser apenas sons e se tornam realidade em gestação. Você já parou para observar como algumas frases têm o poder de levantar ou derrubar alguém? Um simples "você consegue" pode reacender uma alma. "Isso nunca vai dar certo" pode enterrar um sonho. Agora imagine o que acontece quando essas frases são ditas para si mesmo dia após dia. A palavra tem peso, tem direção, tem vida, e a sua boca é um altar onde a criação acontece ou é bloqueada. A Bíblia nos lembra: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza comerá do seu fruto. A pergunta é: que tipo de fruto você tem produzido com as suas palavras? Cada frase é uma frequência, cada palavra é uma programação. E quando você repete algo com sentimento profundo, você não está apenas falando, você está moldando a estrutura invisível da sua realidade. Falar com pressa, falar com desespero, falar sem consciência, é como usar dinamite para construir uma casa. Mas falar com presença, com paz, com direção, é como plantar com cuidado num solo fértil. Por isso, antes de decretar, silencie. Antes de abrir a boca, alinhe o coração. Porque a palavra dita em estado de presença se faz carne. Pense agora com honestidade. O que eu tenho criado com a minha palavra? Essa reflexão pode mudar tudo. O universo não entende palavras soltas. Ele entende frequência. Deus não se move por desespero. Ele se manifesta pela coerência vibracional, porque o que você sente, o que você acredita e o que você vibra tem mais força do que qualquer frase repetida sem verdade. Quantas vezes você já suplicou algo de joelhos, mas sem fé? Quantas vezes pediu com a boca, mas com o coração dominado pelo medo? Não é o volume do pedido que move o mundo invisível. É a coerência entre o que você diz, o que você sente e o que você faz. Isso é vibração. Isso é frequência. E é isso que determina a resposta divina. Napoleon Hill nos lembra que a fé, misturada com emoção, é uma força magnética. Ela atrai tudo aquilo que está em sintonia com a sua vibração interna. Por isso, a verdadeira fé não precisa gritar. Ela apenas vibra na certeza. E essa certeza é o idioma que o universo compreende. Imagine duas pessoas dizendo a mesma frase:
Eu sou próspero. Uma fala com medo, tentando se convencer. A outra fala com convicção, sentindo cada palavra como verdade. Ambas disseram o mesmo, mas só uma será ouvida pela criação, porque só uma estava em coerência. É isso que significa oração com fé. Não é apenas rezar, é alinhar. Alinhar pensamentos, emoções e ações com aquilo que se deseja viver. E o campo quântico, esse espaço invisível onde tudo é energia, só responde à coerência. Ele não reage ao que você quer, ele reage ao que você é. Por isso, antes de pedir, pergunte-se: minha vibração está em harmonia com o que estou decretando? Se a resposta for não, então silencie. Reequilibre, recomece. Porque não adianta plantar palavras de abundância num solo vibracional de escassez. É preciso preparar o campo. É preciso viver internamente o que se quer externamente. E quando isso acontece, quando a sua vibração se torna congruente com a sua declaração, o universo responde. Não com promessas, mas com manifestação. Antes que a palavra seja dita, o espírito precisa estar pronto. Antes que o decreto seja feito, o coração precisa estar limpo, porque não há força no decreto lançado em meio ao caos interno. O verdadeiro poder da palavra nasce do silêncio. Silêncio não é ausência de som, é presença total. É quando a mente se aquieta, o corpo relaxa e o espírito desperta. A Bíblia nos ensina em Salmos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso não é um conselho qualquer, é uma tecnologia espiritual, porque é no silêncio que ouvimos a voz do Criador. É na quietude que o comando do Espírito encontra espaço para se manifestar. Napoleon Hill dizia que o subconsciente se torna mais receptivo nos estados de calma profunda. E é exatamente por isso que os momentos de meditação, oração silenciosa e respiração consciente são tão poderosos. Eles não apenas relaxam o corpo, eles preparam a mente para receber ordens. Se você deseja que seu decreto tenha força, não o faça correndo. Não o repita enquanto sua mente grita, seu coração dispara, sua alma treme. Silencie primeiro, respire, volte ao centro e só então fale. Porque quando a palavra sai de um lugar calmo, ela carrega a autoridade. Ela não é empurrada pelo medo, mas guiada pela certeza. Ela não pede permissão para acontecer. Ela já nasce como realização. Reflita agora. Tenho criado a partir do silêncio ou da pressa? Porque muitos estão decretando, mas seus decretos são sementes lançadas em meio à tempestade. A preparação interior é o solo, e o silêncio é a água que prepara tudo para a semente da palavra. Respire fundo agora. Sinta sua presença retornando. E diga consigo mesmo: no silêncio eu me alinho com o Espírito. No silêncio, minha palavra cria. A fé não é um pensamento positivo. A fé não é um esforço mental para acreditar em algo que ainda parece impossível. A fé verdadeira é um estado vibracional. É a emoção que nasce da certeza de que o invisível já se move a seu favor. Jesus disse: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Observe, não é apenas pedir, é crer. E crer não é repetir com a boca, é sentir com o corpo. É viver como se já fosse real. Essa é a fé vibracional. Ela não precisa forçar, nem provar nada para ninguém. Ela apenas é. E por ser, atrai. Napoleon Hill escreveu que a fé emocional é o elixir que dá vida aos pensamentos. Sem emoção, uma ideia é apenas uma sombra. Mas com emoção, ela se torna um ímã poderoso que atrai exatamente o que está na mesma frequência. O problema é que muitos confundem fé com esperança. Esperança diz: quem sabe um dia. Fé diz: é agora. Já está feito. A esperança espera. Mas a fé vibra. Vibra no presente. Vibra na certeza. Por isso, para decretar com poder, você precisa sentir o que diz. Não diga: eu sou próspero, apenas com a boca. Diga com o coração, com a pele, com os olhos. Visualize. Imagine. Respire essa verdade como se ela já fosse o seu ar.
porque é isso que transforma o decreto em realidade, a emoção sentida como se o milagre já tivesse acontecido. Esse é o tipo de fé que ativa o campo quântico. Esse é o tipo de fé que conecta com a inteligência divina. Esse é o tipo de fé que transforma o invisível em matéria. Então agora, feche os olhos e sinta. E se tudo aquilo que eu desejo já estivesse acontecendo? Como seria sua postura, sua respiração, sua gratidão? Viva isso por alguns instantes e estará vibrando na frequência de quem já recebeu. A mente subconsciente é como um servo invisível, silencioso, obediente, incansável. Ela não questiona, não analisa, não julga, ela apenas aceita e obedece. Tudo aquilo que é repetido com emoção e intenção, ela transforma em comando. E todo comando se torna realidade, cedo ou tarde. Napoleon Hill ensinava que o subconsciente age continuamente, dia e noite, criando de acordo com o que recebe. Por isso ele dizia, o pensamento, quando aliado à emoção e à repetição, transforma-se em crença, e a crença move montanhas. A maioria das pessoas vive no piloto automático, sem perceber que está programando a própria vida com frases como "eu nunca tenho sorte", "isso não é para mim", "dinheiro é difícil". Essas palavras se repetem como mantras invisíveis, e o subconsciente, fiel ao seu papel, apenas responde: "Sim, Senhor, assim será". Mas quando você começa a repetir novas palavras, com novas emoções, tudo começa a mudar. A Bíblia afirma: como imagina em sua alma, assim ele é. O que você imagina todos os dias, com sentimento, se torna você. Por isso é essencial criar um novo ciclo. Repetição com emoção gera crença. Crença molda vibração. E vibração manifesta realidade. De nada adianta repetir afirmações como robô. A mente não responde ao que é vazio. Ela responde ao que é sentido. Por isso, ao repetir, "eu sou próspero", o bem me encontra todos os dias. Eu sou merecedor do melhor de Deus. Feche os olhos, respire com calma. Sinta cada palavra como uma realidade sendo vivida agora. E repita todos os dias, porque o milagre acontece na repetição. Reflita agora, quais palavras tenho repetido todos os dias? Elas me elevam ou me afundam? Porque o seu servo espiritual, o subconsciente, está ouvindo. E tudo o que ele ouve com emoção, ele executa. A transformação verdadeira não acontece em grandes eventos. Ela nasce na intimidade do dia a dia, nos pequenos atos feitos com grande intenção. É por isso que decretar precisa ser um ritual. Um encontro sagrado entre você e o que deseja manifestar. Não se trata de tempo, mas de presença. 5 minutos de decretação com o coração valem mais que horas de repetição vazia. Napoleon Hill afirmava que a autossugestão diária é uma prática que molda o destino. E isso só funciona quando você faz disso um hábito, como escovar os dentes, como se alimentar. A diferença é que aqui você alimenta o espírito, você limpa os pensamentos, você energiza a fé. Comece com um espaço, crie um pequeno altar vibracional. Pode ser uma vela, uma música suave, um caderno de afirmações. Esse ambiente físico ajuda a preparar o ambiente interno. Depois, respire fundo, feche os olhos e, antes de qualquer palavra, entre no estado de presença. Silencie os pensamentos soltos, acalme o corpo, alinhe-se com Deus e então, com calma e verdade, repita frases como: "Eu permito, já é meu. Sou um com a fonte criadora. Tudo o que preciso já está a caminho. O universo conspira a meu favor. Eu sou abundante em todas as áreas da vida." Sinta essas palavras como um perfume que te envolve. Visualize cenas que representem essas verdades. Veja, sinta, viva mentalmente a realidade que deseja construir. Esse ritual pode ser feito ao acordar, antes de dormir ou nos 2 momentos. Mas o mais importante é fazê-lo com intenção, porque a mente subconsciente se impressiona pela constância emocional. E cada vez que você repete um decreto com consciência,
está reprogramando sua vibração, está construindo uma nova identidade, está dizendo ao invisível: eu sei quem sou, eu sei o que é meu. E o universo responde: assim seja. Quando a vibração está alinhada, o universo obedece, não como um servo cego, mas como um campo inteligente que reage à coerência do seu ser. E essa obediência se manifesta de forma sutil, misteriosa e, ao mesmo tempo, precisa. Você começa a perceber coincidências que não são coincidência. Pessoas certas surgem, oportunidades inesperadas aparecem, portas se abrem sem esforço. Esses são os sinais da sincronicidade. O modo silencioso com que Deus diz: estou ouvindo. Jesus dizia: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar. Note que ele não disse para pedir ao monte, mas para ordenar. E a ordem, quando vem de um coração em fé vibracional, move montanhas externas e internas. Napoleon Hill chamava esse fenômeno de inteligência infinita se manifestando. Quando você entra em harmonia com o seu propósito mais elevado, o universo entra em movimento. E tudo aquilo que parecia distante começa a ser magnetizado pela sua frequência. É como se você estivesse numa estação de rádio. Enquanto está sintonizado na frequência errada, nada acontece. Mas quando encontra a sintonia exata, a música toca com clareza. E qual é essa sintonia? A coerência entre pensamento, emoção, ação e palavra. Não se engane, o universo não responde ao que você diz por dizer. Ele responde ao que você emana com verdade. Ele lê sua vibração. E se sua vibração diz eu já sou isso, então o mundo invisível começa a conspirar para confirmar. Por isso, nunca subestime uma frase dita com fé. Nunca ignore um pensamento que se repete com gratidão. Nunca duvide de um decreto feito em estado de presença. Porque cada palavra coerente lançada ao universo é como um código. E esse código ativa caminhos, movimenta energias, constrói pontes onde antes havia muros. Reflita agora com serenidade. Quais sinais já têm aparecido na minha vida que mostram que o invisível está respondendo? Eles estão aí. Às vezes em forma de intuição, às vezes num encontro casual, às vezes num silêncio carregado de paz. Quando o decreto é verdadeiro, a resposta vem. E ela sempre vem do modo mais sábio, no tempo mais perfeito. Existe um momento na jornada espiritual em que o buscador deixa de repetir afirmações e começa a se tornar cada uma delas. É o instante sagrado em que a palavra não vem mais de fora. Ela brota do ser. Ela não é mais algo que você diz, ela é algo que você é. Eu sou. As duas palavras mais poderosas que existem, porque tudo o que você coloca depois delas se torna o molde da sua identidade. Eu sou próspero. Eu sou forte. Eu sou guiado. Não são apenas frases, são comandos de criação. Na Bíblia, quando Moisés pergunta a Deus quem ele é, a resposta é clara. Eu sou o que sou. Esse eu sou não tem início nem fim. É presença, é poder, é eternidade. Quando você afirma com verdade, eu sou próspero, você não está mentindo para si mesmo. Você está acessando uma realidade espiritual que sempre existiu, mas que agora está sendo ativada. Napoleon Hill dizia que o homem se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. E o que você pensa com mais força é o que você afirma com mais constância. Por isso, repetir eu sou com convicção não é apenas um exercício de mentalização. É um ato de soberania espiritual. É você assumindo o lugar de criador da sua realidade. Mas atenção, você não se torna o que afirma apenas por repetir. Você se torna o que afirma quando vive como se já fosse. Quando sente, age, escolhe e reage a partir dessa identidade. Não diga, eu sou confiante e viva se sabotando. Não diga, eu sou abundante e continue vibrando na culpa. O eu sou exige alinhamento, exige presença, exige coerência. E quando isso acontece, quando sua alma se funde com sua palavra, você não apenas atrai milagres,
Você se torna o próprio milagre. Agora respire fundo e declare em silêncio: eu sou aquilo que Deus sonhou quando me criou. Eu sou a extensão do poder criador. Eu sou a palavra viva. Porque quando você se torna o que decreta, nada pode te impedir. Nem o tempo, nem o medo, nem as circunstâncias. Você chegou até aqui porque algo dentro de você decidiu despertar. Decidiu dizer o que muitos ainda temem: eu permito. Permito que o bem chegue. Permito que a cura flua. Permito que a abundância se revele. Permitir é o primeiro passo. Declarar é o segundo. Alinhar é o processo. E receber é a consequência. A vida não nega o que é seu, mas ela espera que você pare de negar a si mesmo. Que você abandone o medo, a dúvida, o velho discurso de escassez e finalmente assuma o seu lugar como co-criador. Napoleon Hill ensinava que todas as riquezas começam com um pensamento misturado com fé. Mas o pensamento precisa ser seguido de emoção, ação e repetição. Você aprendeu aqui que a palavra é viva, que o silêncio prepara, que a fé vibra e que o universo responde não ao que você diz com os lábios, mas ao que você sustenta com a alma. A partir de hoje, escolha suas palavras com reverência. Elas são sementes, elas são códigos, elas são decretos. E ao lançar cada uma delas, declare com presença: eu permito, já é meu. Diga isso todos os dias, escreva, sinta, respire como se já fosse realidade, porque no momento em que você se alinha com a verdade do seu espírito, o invisível se curva para obedecer. Não espere mais, não duvide mais, não negocie com o medo. Você nasceu com o poder de criar. Você carrega a imagem do eu sou. Você é a palavra em movimento. Você é o decreto feito carne. E agora, que seu espírito diga sim. Sim ao novo. Sim à abundância. Sim à vida que sempre te esperou. Permita, declare, alinhe e receba, porque tudo aquilo que é seu por herança espiritual já está a caminho, e quando você crê, já chegou. Agora escreva nos comentários: eu permito, já é meu. Essa não é apenas uma frase, é uma chave, é um portal, é um novo ciclo começando. Se esta mensagem tocou você, compartilhe com quem precisa despertar para o mesmo poder. Clique em curtir, inscreva-se neste canal, mas faça isso com intenção, como um gesto espiritual, como um pacto silencioso com a sua transformação. Porque quando você compartilha a luz em você também se expande. Lembre-se, o que você decreta com fé, o universo confirma com perfeição.